Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, falo para você neste canal sobre direito público ligado ao campo municipal. E o vídeo de hoje, a chamada que eu fiz, é sobre a nomeação de servidores fantasmas no serviço público, no Poder Executivo, no Poder Legislativo. Isso acontece. E quando acontece, isso constitui um ato de improbidade administrativa. Então eu trago aqui um comentário nesse sentido, tomando por base uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde houve a nomeação de servidores chamados, entre aspas, de fantasmas, pelo presidente de uma Câmara Municipal deste estado de Minas Gerais. Aqui não interessa a gente identificar quem é a Câmara, quem é o presidente, mas o fato em si. Então é isso que nós vamos tratar nesse sentido. Para entender o caso, vamos analisar o seguinte. O Ministério Público instaurou um procedimento administrativo, um inquérito civil, para apurar se estava havendo ou não a nomeação de servidores fantasmas ou de assessores fantasmas para trabalharem nos gabinetes dos vereadores de uma determinada Câmara Municipal. E o que se apurou foi que realmente estava existindo esses assessores fantasmas. E quer dizer o quê? O que quer dizer assessor fantasma? Fantasma é porque é aquele servidor que empresta, às vezes, o seu nome para uma determinada nomeação e ali, todo mês, lhe é pago uma quantia mensal que nós não sabemos qual é a sua destinação, né? Para onde vai esse dinheiro. Mas é aquele, então, o servidor fantasma que não comparece ao serviço público, só empresta o nome e recebe por isso. Então foi feito um levantamento nos gabinetes de determinados vereadores de uma Câmara Municipal e apurou-se que em alguns casos, em alguns gabinetes, haviam essas nomeações destes servidores, desses assessores fantasmas, certo? E o que o Ministério Público fez? O Ministério Público entendeu que seria um ato de improbidade administrativa, ajuizou algumas ações contra essas pessoas, esses vereadores que tinham esses assessores fantasmas, e também ajuizou uma outra ação posterior contra o presidente da Câmara. É esse o entendimento nosso. O presidente da Câmara é quem nomeia os assessores para os gabinetes dos outros vereadores. E nesse caso específico, o Ministério Público entendeu que o presidente também cometeu, além daquele vereador beneficiado com o assessor e o próprio assessor, ato de improbidade administrativa. E instaurou, então, uma ação civil pública nesse sentido. Tá? E disse que o ato ímprobo praticado por essas pessoas, presidente da Câmara que nomeou, tá? Aquele que foi beneficiado, que é o vereador, o titular do gabinete, e o servidor fantasma que recebeu. Então, o Ministério Público entendeu que houve a prática de um ato ímprobo do artigo 10, inciso 12 da Lei 8249, 8.429, de 92, que é a Lei de Probidade Administrativa. Esse artigo 10 é aquele ato ímprobo que causa lesão ao erário, causa prejuízo ao erário, porque pagou sem ter a contrapartida do trabalho deste assessor fantasma. O inciso 10 diz que é ato ímprobo que causa prejuízo ao erário, facilitar, permitir ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. É o caso ocorrido neste processo. O presidente dessa Câmara Municipal se defendeu nessa ação de improbidade, alegando que ele não, simplesmente no exercício das suas atribuições de presidente, fez as nomeações desses assessores a pedido dos seus colegas vereadores, que ele não teve participação nenhuma nesse fato, que ele não agiu com dolo, então que ele não tem culpa, que ele não praticou o ato ímprobo. Se alguém teria praticado, foi quem foi beneficiado e o próprio assessor fantasma. E acontece que o entendimento do juiz na primeira instância foi diferente. O juiz entendeu que ele também é responsável por ter nomeado e por ter ciência da existência desses assessores fantasmas.
Então, houve a condenação do presidente da Câmara, em primeira instância, pela prática de ato de improbidade. E a sanção aplicada a ele foi a restituição ao erário desses valores que foram pagos a esses assessores parlamentares, tá certo? Aqui no caso deu uma condenação de R$ 21.520,42, valores que foram pagos entre os anos de 2010 e 2012. Mas esse valor, de acordo com a sentença, deve ser corrigido desde a data do efetivo pagamento. Então vai dar uma quantidade razoável. Só que pode ser abatido desse valor que o presidente tem que pagar se houver condenação no outro processo que esses vereadores e os assessores respondem, também pelo mesmo ato. Então, se houver, faz-se a diferença no acerto, porque nesse caso aqui a responsabilidade agora passa a ser solidária de todos. Mas além dessa multa de R$ 21.520,42, multa não, além dessa restituição ao erário, aplicou-se ainda uma multa civil, além desses 21 mil, uma multa civil correspondente a 2 vezes o valor desse dano, ou seja, além dos 21 eu tenho que pagar mais 21 vezes 2, a multa correspondente a 2 vezes esse valor, que vai dar R$ 43.040,84. Então 43 com 21 vai dar 53 mil, quase 54 mil, que será corrigido nessa penalidade. Houve a condenação ainda desse presidente da Câmara pela suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos. Né? Então ele fica inelegível pelo período de 8 anos. E a perda da função pública, ainda que a decisão é bem clara, ainda que outra função seja a ocupada pelo presidente no momento do trânsito em julgado. Por exemplo, se de presidente ele depois candidatou-se e eleito prefeito. Se ele for condenado e transitar em julgado essa decisão quando ele era presidente, ele perde o cargo de prefeito. Foi condenado ainda a pagar as custas processuais. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou essa decisão. E da emenda constou o seguinte, ação civil pública por atos de improbidade administrativa, nomeação de servidores fantasmas, dolo específico evidenciado, condenação devida, dosimetria das penalidades, razoabilidade e proporcionalidade, observância constatada. Tá certo? Então, esse foi o caso que aconteceu num determinado município, numa Câmara Municipal de Minas Gerais. O presidente recorreu, o Tribunal de Justiça negou o provimento ao recurso, tá certo? E esta é uma decisão recente agora, dia 2 de abril deste mês de 2024. Foi o julgamento realizado no dia 2 de abril, publicado agora no dia 3 de abril. Então, recentíssima, tá certo? Eu vou deixar o número do processo para que vocês que queiram consultar e se aprofundar melhor neste tema, ou neste caso específico, que eu não estou citando o nome. O número do processo é 1.02, ou melhor, repetindo, 1.0720.005213-3/002. Repetindo, 1.0720.16.05213-3/002. Esse processo foi julgado pela primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá certo? E teve como relatora deste caso a eminente desembargadora Juliana Campos Horta, tá certo? Então esse é o tema que eu deixo de hoje para reflexão e para chamar a atenção de vocês, para que fiquem atentos a esse tipo de coisa, né? Porque realmente é até difícil de se aceitar uma situação dessa. Alguém não trabalhando e recebendo. Mas isso ocorre na prática. Tem determinadas situações muito raras, mas que isso ainda existe. Então tem que tomar muito cuidado, porque a penalidade é muito pesada, tá certo? Você que é agente público, servidor público, você que trabalha em Câmara, é presidente de Câmara, e não só na Câmara, no Poder Executivo também, você que é prefeito, preste atenção e tome muito cuidado com isso. Porque você, ao nomear, você não está recebendo nenhum benefício com isso, a princípio.
Mas se você tem ciência dessa ilegalidade, você tem que cortar o mal pela raiz, revogar esse ato de nomeação e parar com esse gasto indevido, ilegal e abusivo dos cofres públicos. Esse é o vídeo que eu deixo para vocês aqui hoje. Quero agradecer você que nos acompanhou até agora, você que já é do nosso canal, e pedir a você que está chegando agora, que se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, o seu joinha, para que o nosso vídeo possa chegar a outras pessoas também e que ele possa crescer como está crescendo a cada dia mais. Espero você no nosso próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.